Mais um vídeo agora, eita, no canal da Bolívia que me emociona. Tô até com a porta aberta aqui, mas bora lá. É o seguinte, resumo muito rápido do jogo entre Sampaio Correia e Motoclube, que não tem muito o que falar, beleza? A gente ao todo teve quatro grandes chances, vamos dizer assim, fora algumas bolas que foram para fora, tudo, mas quatro grandes chances durante o jogo. Um jogo fraco, um jogo complicado de assistir, de duas equipes bastante limitadas, o Moto mais, o Sampaio menos, mas que tem as suas limitações. De um jogo de muita falta de qualidade, que novamente parece que foi mais divertido lá de fora, né, para as torcidas organizadas, do que para os próprios torcedores mesmo e dentro de campo de quem foi assistir. Tirando a parte assim, de quem estava na torcida do Sampaio, quem se fez presente pelo total de 2.000 pessoas, que teve gente discordando, porque com certeza deu mais, eu também tenho essa impressão. Pela parte do Sampaio foi extremamente divertido. Mas é isso, vamos abordar o jogo de hoje que foi válido pela 12ª, 13ª rodada do Campeonato Maranhense, que finalmente está chegando ao seu fim. E a gente vai falar de uma forma muito rápida e também destacar para mim quem foi o melhor e quem foi o pior jogador. Beleza? Primeiro tempo do Sampaio, lembrando o jogo que aconteceu hoje 4 horas da tarde no Estádio Castelão, vai saindo agora 10h30 o vídeo, mais importante que vai sair. O Sampaio começa no primeiro tempo um pouco melhor. É claro, teve um primeiro tempo assim que foi equilibrado com muitas aspas, mas o Sampaio foi melhor do que o Motoclube. O Motoclube estava deixando espaços, o Motoclube dava um pouquinho mais de liberdade para o Sampaio e o Sampaio conseguia fazer algumas jogadas, trabalhar uma ou outra jogada. Mas novamente, a falta de um atacante para conseguir resolver esses ataques, inclusive com o Alan James inventando de dar uma bicicleta. O Alan James não está fazendo gol normal, ele vai lá e me faz bicicleta. Gol de bicicleta, querer fazer de bicicleta. A falta de um atacante, a falta novamente de um jogador de armação, aquela questão do ritmo do Sampaio, que o Sampaio joga muito lento, pesou novamente. Isso você já sabe, né? Que o Sampaio é lento, essas coisas. Pesou muito. Beleza? E teve chance dos dois lados, teve uma defesaça do goleiro do Alan Dias, numa cabeçada do Jair, uma cabeçada linda. Teve chegada também do Motoclube, mas de forma geral, foi um jogo que o primeiro tempo, vamos dizer assim, foi um pouquinho equilibrado. Aí no segundo tempo, que o Sampaio tá com um prognóstico que tá me preocupando muito. Eu comentei isso na live, como sempre de costume que comento, e eu comento em live e vou comentar com vocês. O Sampaio tem entrado, não sei se no Viana se confirma, que eu não assisti o jogo, mas o Sampaio tem entrado dormindo nos jogos no segundo tempo. Entrou dormindo contra o IAP, isso quase custou um empate, certo? Custou um gol e quase levamos pressão quase 45 minutos inteiro por parte da equipe do IAP. E agora contra o Mota, até os 20, 25 minutos, o Sampaio dormindo de novo, assim que voltou do segundo tempo. O time entra muito desligado, parece que tá todo mundo ainda no vestiário. Entra muito desligado e as outras equipes impressionam o Sampaio durante esse período. E tipo, como eu tava comentando em live, contra o Pinheiro até. Isso aconteceu. Inclusive, isso contra o Pinheiro aconteceu também. Acho que é importante citar, o Pinheiro isso também aconteceu. Contra o IAP, pode não prejudicar. Contra o Pinheiro, pode não prejudicar. Contra o Moto, poderia ter prejudicado. Mas contra o Iguatu fora de casa, que a gente vai enfrentar, contra o Iguatu fora de casa, desses 15 minutos assim, depois de segundo tempo, de presente para eles fazerem o que quiser, não vai dar certo. Eu garanto para vocês que não vai. Certo? Então o Sampaio entra desligado. Há um volume muito maior da equipe do Moto, que tenta chegar, mas falta qualidade do lado deles. Inclusive o 10 dele perdeu uma chance incrível, que ele sai sozinho. Ele bate, só que a bola simplesmente só passa pelo pé dele. Certo? Então, graças a Deus, faltou qualidade para eles ali nessa parte. Mas o Moto melhora. O jogo dá uma equilibrada ali aos 25, 26 minutos a quase 30. E até fica um pouco mais equilibrado. Entretanto, o Moto no segundo tempo ele foi melhor do que o Sampaio. E isso me preocupa, porque esse segundo tempo do Sampaio não tem sido performados bem com o Gerson Guzmão. Mas no fim, um 0x0 merecido, era o que eu sentia que ia acontecer. Era uma derrota ou um empate, mas de um jogo feio, de um jogo que não condiz muito com a festa que a torcida tentou fazer e fez, né? Na arquibancada. Um jogo feio, um jogo sem muita qualidade, um jogo sem muito perigo, um jogo sem muita emoção na maioria das vezes. De duas equipes que estavam errando muito, de duas equipes que têm claras dificuldades, mas de um Sampaio que está tentando melhorar. Foi uma partida mais ok, parece que agora começa a surgir um pouco mais de articulação,
de jogadas trabalhadas, o que não estava acontecendo com o Sampaio. Ele conseguia fazer uma ou outra, mas isso não aconteceu tanto, certo? O melhor jogador da partida e o pior jogador da partida. O pior jogador da partida para mim foi o Alan James, mas eu vou dar um salve pro Rai. O Alan James é nulo. Eu já falei isso 1000 vezes. O Alan James ele não existe. O Alan James é muito ruim. Ele atrapalha pra caramba. Ele não contribui. E, tipo, infelizmente vamos continuar com ele até o final da série D. Certo? Mas eu já falei do Alan James 1000 vezes. E é uma questão que, tipo assim, é claro e evidente para todo mundo que o Alan James não tem condições de ficar. Que o Alan James não tem condições de jogar pelo Sampaio Correia. E isso vai se confirmando a todo momento. Mas eu digo pro Rai, o salve, porque o Rai me irritou muito na partida de hoje. Eu fiquei muito puto com ele. Porque ele não avançava. Ele não subia. Ele não passava no meio de campo. Sampaio com a bola Sampaio com a bola, com o domínio de bola, e ele não subia para conseguir apoiar. Era uma avenida, porque o Knightson entrava para o meio de campo, não tava o Pimentinha, né? O Knightson entrava para o meio de campo e simplesmente ele não conseguia avançar. Ele tinha um espaço para progredir, não queria. E isso me irritou muito. O melhor jogador do Sampaio, cara, foi o Eduardo. Vou voltar a elogiar ele, porque ele começou muito bem. E depois ele teve uma queda jogando muito mal, sendo passado com facilidade em alguns jogos, como por exemplo contra o América de Natal, que ele foi passado tranquilamente pelo Luigi, ainda me lembro disso. Mas ele voltou a performar bem, pelo menos nesses jogos do Maranhense ele voltou a performar bem e a dar uma segurança na zaga, que o Wesley não tá dando. Mas parece que a produção em relação à defensiva do Sampaio tá melhorando um pouquinho, sabe? Tá subindo um pouquinho. Teve 2 jogos que a gente não tomou gol. Beleza? 2 jogos, a gente tá dos 4 jogos que chegou o Gerson Guzmán, a gente não tomou em 3 gols. Em 3 gols, no caso. 3 partidas não tomou gol. Então, a defesa tá tendo uma boa produção, tá melhorando, mas isso não é suficiente, certo? Mas eu vou dar esse destaque de ponto para o meu querido Eduardo, certo? Próximo confronto do Sampaio, se não tiver enganado, dia 9 contra o MAC, na quarta-feira, certo? Que vai ser esse confronto e depois vem a série D, certo? Mas antes de terminar, dá-lhe merchandise. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também, e até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Grifes. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com preço baixo e qualidade, a PVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Grifes, nosso cupom BQM1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio às vezes à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME. Agora pode assistir o vídeo. Então é isso. Esse foi o resumo do jogo entre Sampaio Corrêa e Motoclube. De um jogo fraco, de um jogo triste, de um jogo ruim. Mas talvez o Sampaio esteja encontrando seu caminho e está tentando encontrar um pouco de futebol, meio que tarde, mas está encontrando o caminho, mas ainda muito longe mesmo, de convencer. E mais ainda de um técnico que é o Gerson Guzmão, que é importante citar que ele é muito conservador com as mudanças. Ele troca o 6 pelo meia dúzia, a entrada do Verdun no lado do Adriano, ali trocando volante por volante, lateral por lateral, nada de algo usado. Isso pode pesar em algum momento na Série B, mas a gente vai abordar isso mais à frente. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Um beijão, um abraço, até mais. E falou!